Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 808, Riquezas. Sempre existiu a desigualdade em tudo, e as riquezas não podem deixar de compartilhar deste tudo. É notório que se observa em toda parte a desigualdade de riquezas. É muito difícil saber se uma riqueza tem boa procedência. Não raro, elas nascem da corrupção, quando não de um, têm raízes falsas em outros. O que deve fazer o homem é, quando as riquezas caírem em suas mãos, seja de qualquer procedência, procurar aplicá-la bem, para que possa ressarcir, ou ajudar a ressarcir erros. O dinheiro em si não é bom nem mau, ele faz o que a mente deseja que se faça com ele. Conhecemos muitos ricos que podem entrar no reino dos céus. A história nos conta do desprendimento de muitos ricos em favor dos que sofrem o peso do karma que os guia para o cumprimento da justiça. Os homens precisam, e muito, de se educarem no campo da honestidade. A falta dela é que os leva aos distúrbios morais, principalmente os que dirigem os povos. Eles brincam com os destinos dos homens, mas a reencarnação os conduz para lugares bem piores que os que sofrem com a sua desonestidade, onde se vê o pranto e o ranger de dentes. Não devemos brincar com as leis de Deus, que são justas e eternas. São elas generosas, mas enérgicas com aqueles que as desrespeitam. As riquezas são testes para todas as criaturas e povos. Não faltaria dinheiro em país nenhum, se fossem os povos equilibrados nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, se direcionassem bem suas ações. O povo tem o governo que merece, é certo, todavia, o governo tem o povo que se encontra na sua faixa de conduta. Se queremos saber o que é um, estudemos o outro. Modificando-se a mentalidade do povo, o que somente o Evangelho pode fazer, aparecerá por encanto um governo justo e correto. Nós estamos constantemente pedindo a Deus o mal, porque pensamos e fazemos mais mal do que bem. Os governos pedem para seus governados o que eles pensam e fazem. Assim lhes será dado, por haver leis que asseguram pedi e obtereis. Vamos observar Lucas em seus apontamentos, no capítulo 11, versículo 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Se os filhos de uma nação bem estruturada pedem ao governo, pelas suas ações ante seus compromissos como cidadãos, alimento, teto e toda a ordem de melhoramento, alimento moral em todas as suas circunstâncias, esse pai que se afigura como governo dessa nação, não fará outra coisa a não ser ofertar-lhes o melhor ambiente de paz com tudo de que precisam. Entretanto, o que se vê são milhões de criaturas em toda parte desarmonizando os países, em roubos, crimes, assassinatos de todas as ordens, abortos de todos os tipos, mentira e falsidade em todas as direções, guerras sem tréguas em quase todos os países, usura em todos os povos, orgulho e egoísmo em quase todas as criaturas. O que elas estão pedindo a Deus? Os governos têm de gastar quase todos os recursos com armas e com o sustento dos exércitos e policiais, para manter uma paz precária entre si mesmos. De quem é a culpa? A desigualdade é, pois, uma doença crônica, que um conjunto de conceitos conhecido como Evangelho age como medicamento curativo para todos esses males, na medida que fosse vivido. As religiões, assim como os religiosos, têm o dever de fazer conhecido esse livro, assim como trabalharem nas mentes dos povos pelo exemplo. A doutrina espírita tem o maior compromisso com o Cristo, de educar e instruir as criaturas. Para começar, o homem deve usar bem as riquezas, surgindo daí o equilíbrio de todos os povos, para que o amor sem barreira seja o clima de todos os corações que pulsam na terra. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 809, Responsabilidade. Em tudo o que fazemos, a responsabilidade se apruma à nossa frente, pedindo, no silêncio da nossa imaginação,
que entendamos este compromisso. Todos o entendem, mais ou menos, desde quando não deixem-se perder as ondas emitidas pela consciência ou raciocínio. No caso de herança, muitas vezes não se conhece a origem da fortuna herdada, mas, mesmo sem o beneficiário saber, já é um compromisso assumido, ao pôr as mãos em dinheiro que não nasceu dos próprios esforços. O rico tem oportunidades inúmeras de ajudar aos que sofrem, pela caridade bem conduzida, aquela que não fica somente ciando o pão aos que têm fome, mas que lhes ensina quando oportuno, a plantar o trigo. Riqueza soma responsabilidades no caminho do seu portador. Ela é um empréstimo valioso de Deus para que se possa despertar no coração os sentimentos do amor, através do bem comum que se pode fazer. Quantas riquezas, observamos, estão sendo desperdiçadas em mãos invigilantes, em passeios desnecessários, que em muitos casos complicam a vida, em luxo extravagante que aumenta o orgulho da família, desperta a vaidade e traz sempre junto o egoísmo. Se veio às tuas mãos a riqueza, pelo trabalho ou por herança, medita nos bens materiais e o porquê da sua existência em teu caminho. Analisa os homens generosos, estuda as grandes vidas e passa a copiar os ensinamentos dos grandes benfeitores da humanidade. O ouro é cego, o seu guia é que responde pelos seus feitos. Disse Jesus que dificilmente entraria um rico no reino dos céus, mas isso nunca é impossível, porque não existe um impossível, onde a caridade é o clima e o amor o alimento. Jesus tem o poder de a tudo transformar, e sempre para o melhor. O rico tem muitas oportunidades de salvar-se porque, pelas suas possibilidades de conhecimento e de vigiar por toda parte, tem oportunidades variadas de perceber com maiores detalhes a vida de Jesus e os benefícios por ele criados. Certamente que não lhes falta oportunidade de acesso a muitas obras que falam sobre a vida do guia espiritual da Terra, e de perceber, por toda parte, os sinais dos seus fenômenos. João anotou, no capítulo 6, versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. A riqueza, para quem tem olhos para ver, permite observar com facilidade a bondade de Deus por toda parte, e o próprio Jesus de braços abertos a chamar para o melhor trabalho que existe na terra, ensinar aos outros, sem ostentação, a ganhar o seu próprio pão. A agricultura, a fruticultura, a floricultura e outros poderiam ser processos da multiplicação dos pães em tempos novos, promovida pelos ricos, para que os homens vissem o amor de Deus para com seus filhos. Também os ricos de conhecimento e de recursos intelectuais deveriam saber como guiar aos que lhes buscam orientação. Entretanto, parece que não veem que todos os meios de comunicação que têm em suas mãos são possibilidades de guiar a humanidade, esquecendo, muitas vezes, seus deveres de verdadeiros guias, lembrando-se apenas de sua posição. Observemos as responsabilidades dessas heranças, que se não forem bem aplicadas, poderão ser atrofiadas pelo tempo e pela justiça. Se a herança partiu de uma fonte injusta, pode-se transformá-la em ouro de luz, que ilumina os próprios pervertidos para, no amanhã, corrigirem seus deslizes. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 810, Plantio diário. Quando o homem reconhecer suas reais necessidades e procurar entender as leis naturais da vida, respeitando seus semelhantes, estará entrando em um mundo melhor, aquele mundo que começa dentro de si mesmo. A porta para a glória de Deus se encontra dentro do coração de cada ser. Nós, encarnados e desencarnados, plantamos todos os dias as sementes e somos responsáveis pela colheita. Colhemos o que semeamos, esta é a lei. Todas as nossas ações produzem seus devidos frutos, e para que se tenha frutos bons, necessário se faz que plantemos sementes boas. A fonte das sementes se encontra em nossos pensamentos, porque tudo o que fazemos procede da mente em primeiro lugar.
A criatura inteligente raciocina bem sobre o que vai fazer, antes de passar à ação. É por este motivo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos revela essa máxima luminosa e eterna. Fora da caridade não há salvação. Enquanto estamos fazendo o bem, as sementes são de amor, e plantando amor se colherá amor, nas linhas da fraternidade espiritual. Compete a todos nós, em todas as faixas da vida, compreendermos essas leis, para que possamos entrar no reino da tranquilidade espiritual. Entretanto, para chegarmos ao conhecimento da verdade, temos de passar por caminhos tortuosos, por inúmeras portas estreitas que nos levam às mais profundas meditações, e nesse ponto, a intuição quebra a barreira criada pelo raciocínio e nos traz a luz ao coração. Marcos, no capítulo 3, versículo 23, nos mostra uma parábola de Jesus, que nos leva a entender qual é o meio de nos livrarmos do mal, fazendo o bem. O apóstolo anota o seguinte: Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expelir a Satanás? Como pode o ódio expelir o ódio? Como pode a guerra acabar com a guerra? Como pode a ofensa fazer desaparecer a ofensa? Como pode o ciúme destruir o ciúme? Nesta marcha de trabalhos desviados da verdade, perde-se tempo. Se queremos ganhar tempo com Jesus, basta entendermos o que o Divino Mestre ensinou e viveu. Podemos ser instrumentos da luz, fazendo o bem e amando a Deus em todas as coisas. Se todos agirem assim, com o tempo desaparecerá todo o mal da face da terra, e ela se tornará um planeta de luz, onde os anjos ficarão visíveis para todos os seus habitantes. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, tem a primazia de nos clarear os caminhos e nos enche de felicidade, por servir de instrumento do Cristo de Deus para operar as mudanças na mente das criaturas, instalando assim a harmonia em todos os corações. Mudando o homem, muda-se por completo o mundo onde ele mora. A terra a tornar-se-á a terra da promissão, visualizada por muitos profetas e videntes, onde Moisés afirmou a existência da abundância de todo o conforto para os seus habitantes. As boas ações nos criam uma estabilidade natural, uma alegria sem par. As más ações nos enervam, de modo a criar desequilíbrio no nosso psiquismo, nos levando à descrença em tudo o que podemos tocar e sentir para uma vida melhor. Dentre todos os valores que devemos conquistar, o amor é, por excelência, o maior, e para tal aquisição a vida nos pede que demos os primeiros passos. Meditemos nisso. Deus é amor, e sempre irradia amor a seus filhos. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 811. Igualdade de riquezas. A igualdade que muitos entendem seja pregada pelo cristianismo, não deve ser entendida como a distribuição em partes iguais das riquezas entre todas as almas que habitam este planeta. O socialismo visto no Evangelho é aquele que distribui com justiça a todas as pessoas, que mostra seus direitos e junto delas faz com que elas compreendam com respeito os seus deveres ante a sociedade. Poder-se-ia distribuir tudo em partes iguais para as criaturas, se todas elas fossem do mesmo nível espiritual em todos os campos de entendimento, o que é impossível. Não existe isso em nenhum mundo habitado. A distribuição, neste caso, é de acordo com as necessidades de cada um. Neste aspecto da justiça, todos ficarão alegres por receber o de que necessitam para as suas necessidades materiais e espirituais. Se Deus colocasse os espíritos em um mundo do mesmo nível de evolução, ninguém aprenderia com ninguém. A inteligência suprema permite as desigualdades de todas as ordens para que uns sirvam de experiências para outros. Os que recebem mais, têm maiores necessidades, por evolução, e fazem uso do que lhes foi confiado, com critério, para o bem geral. No entanto, os que habitam a Terra estão todos passando por fases de grandes provações, expiando duros erros individuais e coletivos, de modo a todos sofrerem as reações de todas as ações em conjunto.
O Espiritismo, essa bênção do mais alto, veio em socorro da humanidade. É a volta de Jesus para aliviar o fardo, e fazer leve o jugo da humanidade, mostrando os caminhos a seguir com toda a amplitude do bem e do amor. Ele veio para mostrar aos povos que devem sofrer com paciência, procurando meios para se curarem. Jesus passou por duros sofrimentos, mostrando aos homens o que é levar uma cruz, exemplificando bem e adquirindo valores imortais para a alegria futura. Lucas nos lembra bem, no capítulo 24, versículo 26, estas palavras. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? O homem, para entrar na sua glória, no seu próprio céu, haverá de padecer, porque somente a dor, esse anjo divino, desperta os corações para a luz da vida. Ela é, pois, o ferrão que nos faz trilhar o caminho certo. Para nos provar que não é possível viver em todos na perfeita igualdade, nos mostra Deus a natureza. Podes observar que entre as folhas, que são incontáveis nas árvores, não se encontra uma perfeitamente igual à outra, nem as pedras, nem os animais, nem os homens. A igualdade é no fundo, mas na realidade se pode observar as diferenças na conscientização dessas necessidades das coisas ao espírito, luz ainda incompreendida por nós, se constata diferenças, como acontece com as impressões digitais. Para se compreender os espíritos e a vida, necessário se faz que compreendamos o seu Criador. A igualdade absoluta só é possível no raciocínio dos que não têm olhos para ver e sentir as leis criadas por Deus. A igualdade que mais tarde irá reinar no mundo e fazer os homens felizes, não será a igualdade absoluta, mas a justiça em todos os departamentos da vida humana. É o que se vive nas colônias espirituais, o que muito nos alegra e nos faz felizes em todas as instâncias abençoadas por Deus. Estudemos as leis do Criador, para sairmos da escravidão e nos tornarmos almas livres na liberdade de Deus. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 812, o bem-estar. O bem-estar é relativo entre os homens e mesmo entre os espíritos desencarnados. Acontece conforme a evolução de cada um. Os espíritos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, apresentam aptidões diferentes de uns para com os outros. Cada criatura tem uma idade sideral e já tem dons despertados que outros não têm. O bem-estar está sendo dirigido pelas mesmas leis que regem a igualdade. Cada criatura sente esse bem-estar de acordo com a escala que pertence no progresso espiritual. O entendimento dos homens, de uns para com os outros, depende do progresso das criaturas. Sem maturidade espiritual, não pode existir união, que somente o amor pode fazer. O homem mais ou menos primitivo é impedido de conhecer as leis, portanto, ele desconhece os métodos de adquirir o seu bem-estar. É falta de maturidade. O homem ignorante é dado ao egoísmo, querendo bem-estar somente para si. Ele parece se esquecer dos seus semelhantes e não se incomoda com os sofrimentos do próximo. Consultemos Lucas, no capítulo 24, versículo 16, quando ele se refere ao impedimento de ver. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. A ignorância, por imaturidade pessoal, impede, não somente os olhos, mas todos os sentidos de manifestar a verdade, por desconhecê-la. Quem não ama e não é afeito à justiça, dificulta a todos os meios de perceber a realidade. Se juntam muitos deles, para trocar ideias, dar e receber orientações, são cegos guiando os cegos, e todos caem no despenhadeiro do erro. As leis que regem todas as pessoas, quando são conhecidas e obedecidas pelos espíritos, começam a tornar visível nos corações o bem-estar, pela serenidade da consciência. Deus nos criou para a felicidade e age para que possamos entender sua vontade e conhecermos a nós mesmos. Se queremos aumentar o nosso bem-estar, na faixa de vida que levamos,
Não esqueçamos a prática da caridade, que ela, bem conduzida, nos levará às portas da verdadeira felicidade. O Espiritismo mostra normas elevadas capazes de nos conduzirem para grandes entendimentos, por nos fazerem conhecer a nós mesmos e combater as nossas próprias inferioridades. O Livro dos Espíritos constitui a força basilar da doutrina dos Espíritos, modulando nossas energias e irradiando nossas forças de amor, se atemos, para os que sofrem e são perseguidos. Todos queremos o bem-estar, mas ele custa o preço do esforço próprio. Deus tudo fez e colocou à disposição de quem ama mais. Trabalhemos buscando o bem-estar de todos, que todo trabalhador é digno do seu salário, e o salário da alma que entendeu e pratica a caridade é o bem-estar espiritual permanente no coração, que verte da consciência. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 813. Culpa da sociedade. A sociedade, em muitos casos, é culpada pela decadência moral, e mesmo física, dos seus membros. Essa parcela de culpa é que gera o karma coletivo, que vai se avolumando e em determinada época transborda em tormentos sobre a coletividade. O Cristo veio nos ajudar neste sentido, a educar as criaturas em tudo que lhes possa aliviar as faltas e até mesmo extinguir o chamado pecado. Devemos ler e meditar os ensinamentos de Jesus, para reconhecer a nossa posição ante a sociedade em que vivemos. Se não partilhamos com o mal para os povos, não sofreremos os reveses desse mal. Se nossas sementes forem boas, colheremos os frutos correspondentes ao que semeamos. Isso é a lei da justiça que vibra em toda parte. Ninguém recebe o que não merece, em qualquer campo de trabalho na vinha do Pai. Em todos esses sofrimentos coletivos, quase sempre todos nós temos culpas, porque, se não estamos efetivamente ajudando a errar, estamos pensando, criando ideias inadequadas, de modo a inspirar os mais ignorantes para praticar o mal. Isso é muito sério. O filho, quando sai, volta depois à casa paterna, também, e principalmente em relação aos pensamentos, como sementes de vida que são semeadas por nós da lavoura de Deus. Os frutos vêm ao nosso encontro, como que pedimos a Deus. Para que a humanidade creia nesta verdade do plantio e colheita, é necessário que aconteça o fenômeno com ela. Para esse exemplo, vamos consultar João, no capítulo 6, versículo 30. Então lhes disseram eles: Que sinal fazes para que os vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os sinais dos feitos realizados por eles aparecerão nos caminhos humanos. Tudo o que se faz, tem a resposta com a mesma qualidade de sentimentos. Somente assim podemos reconhecer que não vale a pena fazer o mal, porque esse mal se transforma em espinhos para os nossos caminhos. É muito difícil, mas sempre existem pessoas dentro da sociedade que já se educaram e não sofrem as consequências do karma coletivo. A lei o defende e o justo é sempre protegido, onde quer que esteja, pela graça e o amor de Deus. Até a natureza o defende de todas as investidas do mal. Devemos empregar o nosso tempo na própria elevação espiritual, não esquecendo do nosso próximo naquilo que possa ajudá-lo, pois essa semente do bem-estar que semeamos, virá garantir em nossas mãos o fruto de luz que tem o poder de saciar a nossa consciência. É possível que todos entendam a verdade, mas para isso é preciso tempo, porque somente pela maturidade espiritual pode-se chegar a este estado de graça. Antes disso, deveremos passar por caminhos dolorosos, colhendo o que plantamos e morando na casa moral que nós mesmos edificamos para o coração. A vida é um processo de dar e receber, selecionando essas dádivas pela lei de justiça. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 814, Riqueza e Miséria. Deus testa seus filhos de várias maneiras, a uns dá riqueza e, consequentemente, poderes, a outros, miséria, e junto a ela a escravidão de todas as ordens. Quem não compreende as leis,
como a da reencarnação, acha que Deus é injusto, ou então, para não ofendê-lo, fala sem conhecimento de causa que o Senhor sabe o que faz. Todas as duas versões do fato são incorretas e sem sabedoria. Estudando a reencarnação e o progresso dos espíritos, notar-se-á que o rico de hoje pode ser o pobre de amanhã e vice-versa. Riqueza e miséria são extremos da vida, extremos esses mutáveis. Um pode ocupar o lugar do outro, em se buscando experiências, enriquecendo os celeiros do conhecimento para a futura paz de consciência. Em muitos casos, essas provas de riqueza e miséria foram escolhidas pelos próprios espíritos, por sentirem necessidade do aprendizado. Ninguém deve ser culpado por nada que acontece, tudo foi feito para a elevação das almas, para o despertamento dos dons enraizados nos corações. A evolução das almas é diferente, mas elas são iguais em sua origem. Vejamos os corpos, comparemos o do rico com o do pobre, do ignorante com o do estadista. Eles têm a mesma forma, a mesma composição, os mesmos órgãos, respiram o mesmo ar, bebem da mesma água e vivem todos se aquecendo com o mesmo sol e andando sobre a mesma terra. Ainda mais, todos têm como pai o mesmo Deus. As diferenças são ilusórias e breves, que o tempo desmancha quando achar conveniente. Aos ricos, nós podemos dizer que usem bem as suas riquezas e não deixem que o orgulho nem o egoísmo comandem suas faculdades de pensar e sentir. Eles devem pensar na miséria dos outros, pedindo sempre a Deus que os inspire para não acumularem riquezas que não sirvam para o bem-estar coletivo. Ao pobre, dizemos que viva mais resignado com o que tem e que confie mais em Deus, que nunca abandona seus filhos. Ele deve lembrar sempre das bem-aventuranças. Jesus está sempre no meio dos que sofrem e não abandona os escorraçados pela justiça dos homens. Os ricos que sucumbem com frequência não perdem as experiências, algo fica guardado nos escaninhos da alma, para se completar no amanhã. Assim também acontece com os pobres. As reencarnações têm essa função de escola para todas as criaturas na face da terra. Tudo na vida muda de vez em quando de roupagem, pela forma do progresso, pela força do amor de Deus, cujas leis são justas. Anotemos o que registrou Lucas, no capítulo 14, versículo 9. Vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este. Então, irás envergonhado, ocupar o último lugar. Quem não faz o seu dever direito, volta a fazê-lo, com um aprendizado diferente. Há quem reencarna como rico, em berço de ouro, e não sabe desempenhar bem o seu papel. A reencarnação pode levar para o último lugar na escala das provas, até aprender a humildade e o amor, mesmo como rico. A doutrina dos espíritos, pelos processos mediúnicos, deixa bem visível, tanto para o rico como para o pobre, as suas tarefas, diferentes, porém, com os mesmos objetivos. A função da reencarnação é despertar os valores espirituais e morais das criaturas, levando-os aqui e ali, por ação das leis naturais criadas por Deus. Pensemos nisto, estudemos e trabalhemos honestamente, que as inspirações dos céus jamais nos faltarão. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 815, a mais terrível. Não existem provas piores nem melhores, elas são paralelas às necessidades do aprendiz. Deus não põe fardo pesado em ombros frágeis, isto nos diz o Evangelho de Nosso Senhor. A cruz que se carrega na vida, foi estruturada, medida e pesada, para que se possa caminhar com coragem. As reclamações são mostras de espírito fraco, que ainda não recolheu a experiência necessária nas lutas terrenas. As mensagens do além que descem sem cessar para os homens, mostram os deveres de cada criatura ante os compromissos assumidos. Na consciência se encontra o registro do que se compromete com Deus, e Ele, o soberano Senhor, conhece e tem paciência com seus filhos. Mas, Ele não retira dos seus caminhos os professores que os possam educar e instruir.
Tanto a riqueza quanto a pobreza têm o mesmo peso, em se somando suas dificuldades e sua força de corrigir as criaturas. Uns lamentam, outros desprezam as oportunidades valiosas, que deverão reconhecer depois do túmulo. No entanto, não se pode dizer que o pobre é o bem-aventurado. Isso depende do seu comportamento na vida com a prova da miséria. Não se pode dizer que o rico é o que goza do bem-estar, que Deus o premiou com os bens terrenos. Todos estão na mesma faixa de provas e podem ou não sair-se bem delas, dependendo do grau já alcançado na escala da evolução espiritual. Não devemos julgar, mas podemos analisar em silêncio e tirar dessas deduções experiências para o nosso caminho. Sofreremos muito mais, se já conhecemos as leis de Deus e não vivemos de acordo com elas. Se o Evangelho de Jesus já está em nossas mãos e em nossa consciência, não percamos a oportunidade de vivê-lo, pelo menos de começar essa vivência. Com o tempo, passaremos a gozar das delícias de una consciência em paz. Novamente, vamos lembrar Lucas, no capítulo 12, versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será punido com muitos açoites. Conhecer é muito bom, mas traz para todos nós responsabilidades maiores, porque, conhecendo e nos fazendo de esquecidos, seremos açoitados pelas provas, qual o boi que sai do seu carreiro, o vaqueiro sabe corrigi-lo, e a lei de condicionamento fez lembrar ao mesmo animal, quando pensar em afastar do rebanho, o ferrão do condutor. Assim acontece com os seres humanos. As provas são variáveis, e nos parece que não existe maior nem menor, todas são iguais, de acordo com as necessidades do aprendiz em questão. Se a miséria provoca as queixas, as riquezas impulsionam para os excessos de todas as ordens. O pobre geralmente deseja ser rico, e o rico, quando no mundo espiritual, deseja ser pobre na sua volta para o mundo físico. Qual dos dois está certo? São lições diferentes, diplomas necessários aos homens, que somente o recebem pelo processo das vidas sucessivas. Tal é a lei. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 816. O rico e a caridade. O rico certamente tem melhores chances de prestar serviços ao próximo, de fazer a mais bela caridade que se possa praticar, que é aquela de oportunizar ao pobre a ganhar o seu sustento, para viver feliz com a sua família. No entanto, é o que não faz a maior parte dos ricos. Uns são obrigados a fazê-lo porque dependem do trabalho daqueles, e não multiplicam seus bens sem os braços dos chamados miseráveis. Com a riqueza, as suas necessidades materiais crescem e eles gastam o que não deveriam em viagens pouco úteis a lugares que os atraem, inspirados na vaidade e mesmo no orgulho. Assim, vão embrutecendo cada vez mais seu sentimento de caridade, que deveria ser exercitado com aqueles que os ajudam a ganhar a fortuna. Enquanto gastam milhões em jornadas para conhecer outros povos, seus assalariados passam fome, frio e, por vezes, não têm teto, nem os seus filhos têm escolas. É certo que muitos vieram com a provação da pobreza, mas o que é desperdiçado poderia amenizar seus sofrimentos. Quando o rico se lembra da caridade, ele exige, muitas vezes, tanta coisa das pessoas e das casas de caridade, que esfriam esse sentimento no coração. Não sabe o rico que a riqueza e a alta posição que ela traz é porta para o despenhadeiro das imundícies morais, o incentivo para a negação de tributos e o endurecimento do coração para com a sociedade submissa, que o ajuda a viver na fartura. O mau rico nunca quer saber das coisas espirituais. Acha que o dinheiro faz tudo e oferta, por vezes, alguma coisa para as instituições religiosas, como porta para a salvação, sem saber que não é por esse meio que se salva aí, sim, pela caridade que não desfigura o amor. Somente pode se salvar, se aplicar a autodisciplina, reformando os velhos sentimentos das paixões inferiores,
quando apagar o orgulho e o egoísmo, quando a renúncia atingir seu coração, de modo a levá-lo a administrar seus bens sem ser apegado a eles. Jesus, o dono de tudo, o dirigente do planeta, disse: o Filho do Homem não tem uma pedra para reclinar a cabeça. O rico do mundo tem em suas mãos inúmeros meios de fazer o bem, mas faz, quase sempre, o mal com o ouro que possui. A riqueza e o poder podem dar origem a todo tipo de paixões inferiores, desvirtuando os mais elevados sentimentos. Ricos, deveríeis falar qual Francisco de Assis, ante a lembrança do Cristo. Senhor, que quereis que eu faça? Em seguida, abrir os ouvidos para escutar a resposta do Mestre e passar a viver o que ele diz no Evangelho da vida, fazer a caridade e praticar o amor, aquele que emana de Deus, nosso Pai. Se é difícil um rico entrar no reino do céu, o pobre não tem facilidade também, porque a todos os dois falta a maturidade espiritual. Somente conhecendo a verdade pode-se ser livre, de modo que a consciência fique imperturbável para sempre. E para conhecermos o espírito livre, Lucas registrou a fala do Mestre, no capítulo 12, versículo 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Fim.